queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que muitas pessoas têm me pedido, que é sobre: Dani, você já teve experiências tipo de ir até o inferno ou de ir até o céu? Sim, eu já tive essas experiências, mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Eu particularmente não gosto muito de ficar falando sobre esses assuntos relacionados a demônios, a inferno. Eu prefiro falar sobre o céu, sobre anjos, sobre Deus, sobre coisas boas, mas muitas vezes é necessário nós falarmos sobre este outro lado que infelizmente existe, e muitas vezes pessoas só despertam através de vídeos assim. Então eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, algumas experiências que eu tive com Deus em relação ao inferno. Sim, o inferno é real, infelizmente o inferno existe. E eu já tive algumas experiências com Deus e eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte e compartilha com a galera. Gente, se vocês perceberam, eu tô de cabelo novo, mudei um pouco. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês como que eu fiz esse cabelo. Essa minha maquiagem aqui também é nova. Vou gravar um vídeo pras princesas do Senhor mostrando como que eu fiz essa make. São sardas artificiais. Tô apaixonada por essa maquiagem. Depois eu ensino vocês, tá bom, meninas? Bom, gente, vamos começar o vídeo. Eu vou começar com a Bíblia. Na palavra do Senhor diz sobre a história de Rico e Lázaro. Na Bíblia diz que Rico foi um homem que teve tudo, o nome já diz. Ele teve tudo o que ele quis, ele era um homem extremamente rico e tudo o que ele desejava ele tinha. E ele comia muito bem e nada faltava para ele. E ele teve uma vida extremamente boa, confortável, agradável, e ele nunca sofreu durante a vida inteira dele. E já Lázaro era um homem que na Bíblia diz que era um homem muito pobre, e ele era praticamente empregado de rico. E Lázaro sofreu muito durante a vida dele, passou fome, passou, sabe, por muito sofrimento. Porém, esses dois homens morreram e na Bíblia nos relata o fim eterno de cada um desses homens. E Lázaro, na Bíblia, diz que foi para o seio de Abraão. Não que ser rico ou pobre traga salvação, mas eu estou trazendo para vocês a Bíblia para explicar para vocês essa experiência que eu tive com Deus. Bom, gente, na Bíblia diz que existe o seio de Abraão e o Hades. O Hades é um pré-inferno e o seio de Abraão é um pré-céu. E na Bíblia diz que o rico, devido ao seu egoísmo, aos seus pecados e nunca se importar com a sua salvação, nunca se importar em ajudar o próximo e essas coisas que nós sabemos, ele foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. E na Bíblia diz que o sofrimento de rico era tão grande a ponto dele implorar para Lázaro uma gotinha de água que molhasse a pontinha do seu dedo e desse para ele um pouquinho de água. De tão grande era o sofrimento de rico depois que ele morreu. Bom, é um assunto real? Sim. É algo real? Sim. Infelizmente isso é muito real. Rico, ele chegou a implorar para o anjo do Senhor, o homem que estava ali junto com Lázaro, e ele disse assim: permita com que eu volte para a terra para avisar a minha família, para avisar as pessoas que se elas fizerem o mesmo que eu fiz, elas vão vir para cá. E na Bíblia diz que esse homem respondeu a Rico e ele disse: Deus já envia profetas, lá na terra já tem muitas pessoas avisando e mesmo assim eles não dão atenção. Por que dariam atenção para você? Sendo que lá na terra Deus levanta profetas, Deus sempre envia pessoas para avisarem e mesmo assim eles não dão crédito. Ou seja, não foram essas palavras, eu estou usando essas palavras. Ou seja, nós, profetas, nós, servos de Deus, a Igreja de Cristo, está aqui na terra para pregar salvação, mas também para alertar que existe vida após a morte e existe a segunda morte após a morte. Eu, Daniele, tive algumas experiências em relação a este assunto e eu vou compartilhar com vocês. Gente, quando eu aceitei Jesus e quando eu fui batizada no fogo, um pouco antes de ser batizada no fogo, eu tive uma experiência com o Vale da Sombra da Morte. Antes de ser batizada com o fogo, eu lembro que eu estava dormindo e eu fui em sonho arrebatada para um lugar, mas eu fui de verdade em espírito
porque eu lembro que eu até sentia de verdade o lugar. E eu fui para um lugar que era um esgoto muito profundo, e nesse lugar tinha uma multidão de pessoas e eram jovens. E era uma multidão de jovens e eu lembro que eu estava no meio desses jovens e era muita gente, era muitos jovens, tipo, tinha milhões, era uma multidão, sabe? E eu lembro que estávamos todos acorrentados nos pés e nas mãos, estávamos todos calados e todos de cabeça olhando para o chão. Ninguém se atrevia a erguer o olhar. E eu lembro que eu só escutava barulho de correntes. E eu lembro que eu escutava barulho de machado, sabe? Tipo de forca, tipo de decepar. Pá! E eu lembro que nós éramos levados a uma espécie de matadouro, como se fôssemos bois. E nós éramos mortos um por um, numa fila. E nós entrávamos em uma fila e sentávamos em uma cadeirinha. E essa cadeirinha começava a andar pro lado sozinha, um por um, indo pro lado. E eu lembro que chegava a hora da morte e a cabeça era decepada e essas pessoas desciam pro inferno. E eu estava no meio dessa multidão, né, nessa experiência que eu tive. Eu cheguei a sentar na cadeirinha e eu lembro que eu sempre fui muito curiosa e eu cheguei a olhar pro lado porque eu escutava o barulho de correntes, eu escutava aquele silêncio, eu só escutava a respiração das pessoas e o barulho de passos, mas ninguém falava nada, era um silêncio absoluto. E eu lembro que eu vi que estava chegando a minha vez de ser decepada, mas ninguém sabia que ia ser morto. Olha isso, é o engano, sabe? É algo muito terrível, ninguém sabia que ia morrer ali. E eu lembro que eu me atrevi a olhar para cima. Eu já contei essa experiência em um vídeo, mas eu precisei reforçar nesse vídeo para que vocês entendam futuramente o que eu vou falar para vocês. É um vídeo pesado, mas é necessário com que eu fale, porque se Deus permitiu com que eu vivesse, é porque eu não posso me calar, eu tenho que alertar vocês, eu tenho que pregar a verdade. E eu preciso também dizer a realidade do inferno, a realidade do que acontece com uma pessoa que não é salva por Cristo, uma pessoa que se perde. Jesus, ele morreu na cruz para que ninguém fosse para o inferno. Amém? Jesus quer que todos sejam salvos, todos. Então por isso esse vídeo, para alertar. Amém? Para que venha temor mesmo, para que vocês se consertem, se arrependam. Inclusive eu me coloco nisso também. Eu também tenho muito temor. Amém? Eu também vivo em busca de conserto, em busca de, sabe, de renúncias. A nossa vida é assim constantemente. Gente, eu lembro que quando eu me atrevi a olhar, eu olhei e eu vi pela primeira vez um demônio. Ele era gigante. E ele usava uma couraça, e ele tinha várias correntes na mão, e ele tinha uns chifres enormes. E foi a primeira vez que eu vi um demônio assim, em visão espiritual, através de sonho. Foi um pesadelo que eu tive, mas era tudo muito nítido, ou seja, foi algo real. Isso é para quem crê, amém? Mas eu não vou deixar de testemunhar, amém? E o que aconteceu, gente? Eu vi esse demônio, e ele era muito grande, e ele era tipo um pastor, sabe? Ele que levava realmente os jovens, essa multidão, pro matadouro, pra morte. Ou seja, o que eu entendi que ali era o vale da sombra da morte. Ainda não era o inferno, ainda não era o Hades. As pessoas ali estavam vivas, era uma multidão de jovens. E, infelizmente, essas pessoas estavam cegas. Cegas, ninguém via o demônio, ninguém via que estava preso, ninguém via que estava, tipo, acorrentado, sabe? Era algo espiritual. Mas eu me atrevi a olhar. Eu lembro que nessa experiência eu ergui os meus olhos e eu olhei. E quando eu olhei, eu vi o demônio, e vi as pessoas, e vi o matadouro, e vi, tipo, a foice, eu vi tudo. E eu lembro que quando eu vi esse demônio, eu continuei quieta, e eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar. E eu disse, se Jesus... Olha o que eu dizia no sonho. Olha o que eu dizia. Se Jesus conseguiu, eu vou conseguir. Se Jesus conseguiu, eu vou conseguir. Se Jesus conseguiu, eu vou conseguir. Eu lembro que essa era a minha oração, sabe? Se Jesus conseguiu, eu vou conseguir. Se Jesus conseguiu, eu vou conseguir. E eu lembro que, de repente, quando foi chegar a minha vez de morrer, a minha cadeirinha desceu. E eu lembro que eu caí dentro de uma jaula, segura, e vieram vários demônios tentarem me pegar, sabe? E eu lembro que apareceram anjos do Senhor. Eu não vi os anjos, eu vi só os vultos brancos e as espadas.
E eu vi os anjos do Senhor lutando por mim naquele momento. E os anjos do Senhor decepavam os demônios. Eles passavam a espada e os demônios eram partidos no meio. E eles desapareciam. E eu acordei. Quando eu acordei, eu fui batizada pelo fogo do Espírito Santo. Ou seja, foi uma experiência muito forte. Eu acordei com medo do sonho e o meu corpo pegando fogo. E, cara, foi uma experiência surreal, assim. E eu lembro que eu corri pro banheiro. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu relato isso pra vocês. Mas eu lembro que depois de um tempo, Deus me disse que Ele estava me mostrando o lugar de onde Ele tinha me tirado. Era o lugar onde eu me encontrava. Faltava pouco para mim morrer. Eu já estava no vale da sombra da morte. E ali Deus me mostrou, olha de onde eu te tirei, filha. Eu fui ao inferno te resgatar. Ali eu vi que Deus mandou os anjos dele para me resgatar. Sabe, cara, os anjos desceram no inferno, mas Jesus me salvou. Em poucos segundos que me restava, Jesus me salvou. E ali Deus me mostrou, eu fui ao inferno te resgatar. Eu mandei os meus anjos no inferno para te salvar. E eu lembro que, cara, eu senti muito medo, porque quando você tem uma experiência dessa é impossível não sentir medo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito agradecida a Deus, eu agradeci muito a Deus por Ele ter me tirado daquele lugar, por Ele ter me dado uma nova chance, uma nova oportunidade. E agora uma outra experiência que eu tive em relação ao inferno, eu vou compartilhar com vocês, é algo muito forte, mas eu preciso falar, eu preciso. É chegado o momento, eu preciso testemunhar isso para vocês, para que haja um despertar na vida de vocês. Eu, Daniele, conheço a Deus de perto. Eu já escutei Deus falar comigo, já tive muitas experiências, como vocês sabem, e muitas coisas que eu profetizei se cumpriu para a glória de Deus. Ou seja, vocês mais do que ninguém sabem que realmente eu tenho uma comunhão com Deus. E vocês acham que muitas vezes eu não questionei a Deus diante de algumas maldades que eu via? Sabe? Uma das coisas mais malignas que eu pude contemplar, uma das coisas mais cruéis que eu pude ver, é algo muito pesado. Foi um dia que eu vi um vídeo de crianças que elas eram roubadas, crianças desses lugares bem pobres, e essas crianças elas eram roubadas e elas eram transformadas em bonecas sexuais vivas. É algo muito pesado, mas é algo que existe. É algo muito cruel, é algo muito maligno, muito tenebroso. E esse relato mostra que, tipo, essas pessoas más pegam essas crianças e levam numa mesa de cirurgia e tira os bracinhos, e tira as pernas e arranca os dentes e deixa essas crianças surdas e cegas e transformam essas crianças em bonecas sexuais vivas. E geralmente essas crianças têm um tempo de validade. Geralmente elas duram 2 anos. E é algo muito terrível. E elas ficam penduradas e elas estão vivas. E elas são tratadas como bonecas. Isso é real, gente. É o nível de maldade que o ser humano já chegou. Eu, Daniele, vendo essas coisas, eu lembro que quando eu vi isso, eu não gosto de ver essas coisas, eu odeio ver isso. Mas isso é real, que já chegou a ver alguns casos de crianças que chegaram a engravidar dos seus abusadores e elas estavam vivas. É algo muito macabro, mas é real. E eu lembro que quando, imagina eu, que tive experiências com Deus, que tive experiências com o amor de Deus. E eu sei que Deus, ele é tão amável, tão bondoso. Araia chore. E eu vi isso. Eu questionei a Deus. É claro que eu questionei, gente. Eu falei, Deus, onde o Senhor está quando acontece isso com essas crianças? O Senhor existe. O Senhor me mostrou que existe. Por que o Senhor permite com que isso aconteça? É muito cruel, é muito malvado, é muito... Deus, eu sei que o Senhor existe.
Me responde. O que o Senhor faz diante disso? Eu não duvido da tua existência, o Senhor me provou que existe. Mas onde o Senhor está neste momento, papai? Me responde. Eu preciso de respostas, papai. E eu lembro que eu fiquei 2 semanas chorando por estas crianças. Eu não consegui dormir. Araia xere. Eu lembro que, cara, não saía da minha cabeça a imagem daquelas crianças. É algo muito, cara, que você fica inconformado diante de tanta maldade. E eu lembro que eu fiquei 2 semanas chorando. Todos os dias eu chorava, chorava, chorava. Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar por aquelas crianças. Eu falava, Deus. Eu falei, papai, e se alguém vir me perguntar onde está o Senhor diante de uma maldade dessa? E eu lembro que depois de 2 semanas chorando por estas crianças e querendo respostas, já que Ele existe, eu sei que o Senhor existe, então me responde, papai. E eu lembro que Deus veio me responder. E eu lembro que quando Deus veio me responder, o Espírito Santo, ele chorava. Ele chorava muito e ele soluçava de chorar. E ele me disse, filha, essas crianças não estão abandonadas. Eu estou junto com elas. Eu estou ali com elas. Eu as consolo. Eu converso com elas. Elas têm experiências comigo. Elas não veem, elas não ouvem. Elas estão ali sendo usadas, sendo maltratadas. O diabo, ele só toca no corpo, mas na alma delas ele não toca. E quando o sofrimento acaba, eu as recolho. E elas vão para o céu. E durante o tempo que elas estão sofrendo, eu estou ali consolando. Eu estou ali conversando, falando para elas que eu estou ali. Elas sabem que estão comigo. Sabe, Deus me mostrava que algumas delas tinham até experiências de serem arrebatadas, irem para o céu. E Deus falava para elas o que estava acontecendo. Ou seja, nós humanos, nós vemos só maldade. Mas o Espírito Santo de Deus está lá, com elas. Elas não estão abandonadas, não estão sozinhas. E quando Deus me respondeu, filha, o diabo pode tocar no corpo destas crianças, mas na alma ele não toca. E no final a alma é minha. No final o sofrimento dessas crianças acaba. E eu comecei a chorar com essa resposta, porque Deus me mostrou. Ele me respondeu, eu estou lá com elas. Eu não as deixo, eu não as desamparo. Eu as consolo, eu estou ali com elas o tempo todo. E Deus ainda me deu essa resposta. E me acalmou. E eu lembro que eu respirei e eu me consolei com a resposta de Deus. Mas eu lembro que o Senhor foi e ficou aquele silêncio. E aí o Senhor me disse algo. Ele me disse, você chora por estas crianças. Você chora por isto que você viu? Mas o inferno é pior que isso. Quando Deus me disse isso, eu fiquei tipo... Sabe, a coisa mais macabra que eu já vi em toda a minha vida foi essa maldade que eles fizeram com essas crianças, sabe? A ponto de transformar essas crianças em bonecas vivas. Pra mim, Daniele, foi o máximo que eu pude suportar de maldade. Foi o máximo. Algo real mesmo, sabe, gente? Eu não tô falando de filme de terror. Eu tô falando de algo real, que realmente existiu. Entendeu? E quando Deus me respondeu que o inferno é pior do que aquilo, eu entendi o porquê que Deus tem esse desespero de salvar, de alertar, de lutar por cada alma. A gente não tem noção do que é o inferno. Muitas pessoas que não acreditam em Deus, ateus que zombam, satanistas, seja o que for, pessoas que estão condenadas, pensam que lá no inferno vai ser tipo, no inferno vai ser legal. Você vê pessoas zoando, zombando. Só que até dos zombadores, Deus ele quer salvar. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar o ateu, quer salvar o satanista, quer salvar o zombador. Deus quer salvar porque, cara, Deus não quer que ninguém vá pro inferno, você tá entendendo? Deus não quer que ninguém vá pro inferno. Então,
Foi essa experiência que eu tive em relação ao inferno. Eu não gosto de ter experiências desse tipo, mas eu acredito que Deus permitiu com que eu vivesse algo desse tipo, com essa profundidade, para que hoje eu pudesse estar aqui gravando esse vídeo e alertando a você que está me assistindo. Deus não quer que você vá para o inferno. E o que Deus me mostrou foi só uma vírgula do que é. O que Deus me mostrou foi só uma vírgula do que vai ser o inferno. Sabe? Enquanto a vida é esperança. Então, se você está em pecado, se você não aceitou Jesus, se você nunca foi para uma igreja, se você, sabe, nunca leu a palavra, cara, sabe, faz alguma coisa. Sabe, se conserta com Deus se você está em pecado, sabe, luta contra a tua carne, luta contra o pecado, sabe, busca Deus, mesmo na sua imperfeição, sabe, se posiciona, aceita Jesus, volta para Jesus, cara. Porque muitas vezes nós pensamos, quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja, depois que eu fiz tudo, cara, muitas vezes, muitas pessoas vão para o inferno e não tiveram nem chance de se arrepender. Pessoas que, sei lá, cara, sofreram um acidente e morreram, tipo, na hora. Não tiveram chance de se arrepender. Então, se você tá assistindo esse vídeo, se arrependa. Se arrependa. Se conserte diante de Deus. Amém? Há esperança para ti. Há esperança para ti. Enquanto a vida é esperança, no céu tem espaço para todo mundo. E Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você vá para o inferno. O inferno é real. O inferno existe. E há necessidade de arrependimento. Amém? Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.